Olá pessoal, tudo bom? Professor Ricardo. Hoje trazendo para vocês a correção da prova do Enem 2023, prova azul, questão de número 110, tá? Então, uma questão, um enunciado grande, meio complicadinha, mas vamos resolvê-la com calma aí. Então, vamos começar lendo a questão. Diz que um assistente de laboratório precisou descartar 7 frascos contendo soluções de nitrato de mercúrio 1, que não foram utilizadas em uma aula prática. Cada frasco continha 5,25 gramas de nitrato de mercúrio dissolvidos em água. Temendo a toxidez no mercúrio e sabendo que o cloreto de mercúrio tem solubilidade muito baixa, o assistente optou por retirar o mercúrio da solução por precipitação com cloreto de sódio, conforme a equação química. Então, ou seja, ele tem o nitrato de mercúrio, né, que não foi utilizado na aula, tá? E ele vai reagir com o cloreto de sódio para que forme um precipitado, que é o cloreto de mercúrio 1. Que aí, no caso, ele pode estar retirando o mercúrio aí, tá na forma sólida, né? Está fazendo a retirada do mercúrio na forma sólida. Na dúvida sobre a massa de cloreto de sódio a ser utilizado, o assistente aumentou gradativamente a quantidade adicionada em cada frasco, como apresentado no quadro. Então, ou seja, para cada frasco, ele foi colocando um pouquinho de cloreto de sódio para saber o início da precipitação. Tá? O produto obtido em cada experimento foi filtrado, secado e teve sua massa aferida. O assistente organizou os resultados na forma de um gráfico que correlaciona a massa de cloreto de sódio adicionada com a massa de cloreto de mercúrio obtida em cada frasco. A massa molar do nitrato de mercúrio é 525, do cloreto de sódio 58 gramas por mol e do cloreto de mercúrio 1, 472 gramas por mol. Ele quer saber qual foi o gráfico obtido pelo assistente de laboratório. Então vamos ver os gráficos aí, né? Então aqui nós temos aqui o gráfico em que tem a massa de cloreto de sódio com a massa de cloreto de mercúrio, tá? São os eixos aí, tá? Então deixa eu apagar aqui para não atrapalhar a gente. Então, cloreto de sódio, eixo X, eixo Y, cloreto de mercúrio. Ou seja, o que foi utilizado, que foi cloreto de sódio, e o que foi obtido, tá? Então, vamos fazer os cálculos aí, questão de cálculo, questão de estequiometria que a gente tem que analisar. Então, nós temos o seguinte, na reação nós temos 1 mol de nitrato reagindo com 2 mols de cloreto de sódio, produzindo 1 mol de cloreto de mercúrio. Então, relação de 1 para 2 para 1. Tá? Então, para cada 1 mol de nitrato de mercúrio, são 525 gramas. São 2 mols de cloreto de sódio, 2 vezes 58 gramas. E 1 mol de cloreto de mercúrio, 472 gramas por mol. Então, vamos lá. Então, a gente sabe que 525 gramas de nitrato, 525 gramas de nitrato de mercúrio 1 vão reagir com 2 vezes 58 gramas de cloreto de sódio. 2 vezes 58 dá 116 gramas. Tá? Ele diz que cada frasco contém 5,25 gramas. Quanto de cloreto de sódio a gente vai ter que utilizar aí. Tá? Então, o que está acontecendo? Não precisa fazer os cálculos mirabolantes, basta analisar. 525 para 5,25 são 100 vezes menor. Então, isso aqui é proporcional. Também vai ser 100 vezes menor. 2 vezes 58 dá 116. Então, quando tem 5,25 gramas de nitrato, a gente vai precisar de 1,16 gramas de cloreto de sódio. Tá? Essa aqui é a quantidade que a gente vai precisar para reagir com 5,25. Tá? Mas ele também quer saber quanto que vai ser formado de cloreto de mercúrio. Né? Então a gente sabe que 116 gramas, ou 2 vezes 58 gramas de cloreto de sódio
vai produzir 1 mol de cloreto de mercúrio. 1 mol de cloreto de mercúrio, 472 gramas. Então, voltando lá, 472 gramas de Hg2, Cl2, tá? Nós precisamos de quanto para reagir de cloreto de sódio? 1,16 gramas. 1,16 gramas foi o necessário para a reação. O mesmo caso aqui, né? Que a gente fez no item de cima. 2 vezes 58 dá 116. 1,16 são 100 vezes menor. Então, aqui também vai ser proporcional, sendo 100 vezes menor. Então, o valor de Hg2Cl2 vai ser 4,72 gramas. Hg2Cl2. Bom, feito isso, vamos analisar os gráficos, né? Então, o que acontece? Nós temos uma quantidade de 5,25, a gente foi adicionando cloreto de sódio até que ele atingiu uma estabilidade, ou seja, ele não vai reagir mais, ele chegou ao limite, ao reagente limitante. Essa quantidade foi de 1,16. 1,16 está mais ou menos nessa faixa aqui, está menor do que 1,2, para ele atingir estabilidade. Tá? O que está querendo dizer no gráfico C? Aqui, no gráfico de C está dizendo que ele não atinge estabilidade, ele vai adicionando cloreto de sódio e vai formando outro. Ou seja, é como se uma reação não tivesse fim. Então, esse gráfico aqui está fora. A mesma coisa aqui, no gráfico da questão E, olha lá, ele mantém também uma constante. Tá? Ele vai crescendo, também não tem nada a ver. Significa que a gente vai estar colocando e está aumentando, está se formando. E não é, tem um limite, né, de formação. Tá? Esse gráfico aqui, na questão D, né, o item D, desculpa, né, é 1,4, né, 1,16, mais ou menos aqui. Só que o valor que ele bate é bem menor, dá em torno de 4. Então não é. Então o gráfico melhor representa, aqui, a estabilidade no gráfico A, ele estabiliza em torno de 0,6. Ficou torto aqui, né? Mas 0,6 então, também não é o gráfico A. Então, o melhor valor que se encontra é esse aqui. 1,16 ficou torto para variar, né? E vai obter 4,72. Né? Analisando o gráfico aí, 4,72. Resposta letra B, gráfico B aí, que é o melhor gráfico, né? É o gráfico certinho aí, ou seja, a gente vai colocando cloreto de sódio, ele vai reagindo até que ele chegue à estabilidade, ou seja, o limite máximo, né, que ele reage com 5,25. E depois ele se mantém estável na formação do cloreto de mercúrio, tá certo? Então, gente, é isso aí. Espero que tenham gostado, espero que tenham entendido, tá? Deixe aqueles comentários, dá aquela curtida no vídeo, se inscreve no canal se você não for inscrito, tá certo? Então, é isso aí, um forte abraço, um mal de beijos. Fui!